pudermos entoar o cântico da entrada, em nome do Pai, só o povo é que vai cantar de pé, os outros ficam sentados, só o povo é que vai. Mas vamos cantar todos. Em nome do Pai. Eu pedi para que repetíssemos este cântico dos mais belos para cantar hoje. Todos os domingos nós vimos para esta coisa aqui. Vimos para louvar e agradecer. Infelizmente, às vezes perdemos estas duas palavras. Estar ao dispor de Deus, estar ao dispor de Deus. E isto, se olharmos para a segunda leitura, apesar das tribulações da vida, a vida tem muitas tribulações. Porque a irmã Josefa, que veio bem disposta para a missa, e aparece a tribulação. A vida é assim. Passamos bem o dia, passamos bem a noite, queremos ir rezar, e as tribulações nos visitam. Eu creio que não esqueçamos isso. Sendo o dia dos catequistas, é muito mais belo ainda, muito mais bonito, muito mais verdadeiro se usarmos as duas palavras do nosso arcebispo, que estar com Deus é estar na beleza da sua sabedoria e na verdade da sua graça. Na beleza, da beleza da sua sabedoria, a beleza mais alta que temos que nos vem de Deus. E é esta que devemos conservar. E os nossos catequistas estão a propor, nos pequenos e grandes sinais da sua vida, esta beleza da sabedoria divina. E a verdade é da graça. Esta semana líamos um texto que dizia, sobretudo São João, recebestes de graça, dai de graça. Nós não temos nada a cobrar a Deus. Deus já nos deu tudo. O que é que Deus não nos deu que devemos cobrar a Ele? Por isso é que no primeiro texto estão três coisas. Esse texto do livro dos Provérbios, capítulo 8, versículos 23 até 31,
São três coisas essenciais da razão da nossa vida. A primeira é Deus. Está Deus, que é identificado com a segunda coisa, que é a sabedoria. Deus, sabedoria, e depois a terceira, o homem. E Deus confunde-se na ciência, na sabedoria. Parece que, como diz o texto, Deus é que no silêncio do mistério da existência, Deus faz ser princípio de tudo. Princípio de tudo. Ele forma as coisas na sua bondade e na sua eternidade. Quando se vê esse texto, nós podemos acreditar que Abraão terá mesmo vivido, se calhar, uns 900 anos. Agora a ciência começa a descobrir pessoas que vivem fora das cidades, sobretudo na Índia, os hindus, que abdicam de tudo que é carne. Tudo que é carne não entra na vida deles. E as simulações hoje digitais, que podem ser enganosas, mas há uma esperança do próprio homem em que a vida poderia ser muito mais longa e muito melhor do que a vivemos. O homem foi criado para viver bem. E todos nós devemos ter noção disso. E a igreja, quando fala de Deus, é isso que você quer. Que Deus não nos criou para as turbulências, as tribulações. Deus não nos criou para isso. Mas há gente, infelizmente, no mundo, que acredita que há gente que nasceu para sofrer. Mesmo a relação entre os povos, muitas vezes, a relegar as chamadas nações do terceiro e quarto mundo para o sofrimento e dependência, enfim. Basta olhar um bocadinho as nossas relações entre Europa, África, América, África, não sei, Ásia com África não há muito problema. Os problemas, talvez, com a Ásia são os nossos irmãos chineses. Mas a Ásia, em geral, não participa nesta pregação de que a África está atrasada. A África continua a ser, de facto, o berço da humanidade, apesar de tudo. É o berço de tudo. Neste momento, a África, mesmo se nós não sabemos explorar o que nós temos, mas é o berço de tudo que é minerais. Os melhores minerais que ainda existem no mundo estão nessa bacia africana. Os donos não sabem fazer nada e os outros que sabem aproveitam. É o que aconteceu com o Congo. Quem é que deu as armas àqueles rebeldes do Congo para apanharem as duas cidades mais importantes do Congo, que têm diamante, que têm urânio, que têm tudo? Aquelas duas cidades que os rebeldes no Congo apanharam, é o que tem tudo. O Congo perdeu o cotovelo. Aquele cotovelo aí é o mais importante, tem absolutamente tudo, tudo. Mas pronto, lá está. Essa parte ficou apanhada, agora estava a negociar para ver se fica mesmo já para os rebeldes, pronto, e o antigo presidente, o Kabila, vai ficar a presidente para uma maneira de dividir o Congo. Mas quem facilita isso? São mesmo os inimigos dos povos pobres. Há inimigos que querem manter-se os povos escravos, que não devem levantar a cabeça. E nós, por exemplo, colaboramos. Colaboramos
e as tribulações nos visitam e nos envolvem. Por isso é que a sabedoria deve ser bem usada, no sentido de uma ciência. A ciência é um mistério. Nós estamos agora na era para provar que Deus nos fez mesmo deuses. Nós somos quase uma espécie de deuses. Como é que o homem já programa uma bomba com horas de voos, com objetivos bem feitos, como aconteceu agora com Israel, que matou esses 6 líderes, cientistas, dos melhores para aquela fábrica nuclear do Irã. É uma coisa exata. É uma bomba, apanha-os numa reunião e todos se vão. Veja como é que o homem ficou tão Deus, mas infelizmente para as coisas más. Então, quando se fala da sabedoria divina, no fundo, é mesmo o próprio Deus que diz aqui que traça sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas chuvas, quando fortalecia as fontes do abismo, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, e quando lançava os fundamentos da terra. Então, o mar pode ficar nervoso como quiser, pode até entrar na cidade, mas um dia vai ter que sair, porque tem o seu devido lugar traçado por Deus. E o outro lado é exatamente o próprio homem. O homem. Um dia dizia aos alunos da aula de religião que o homem que faz a religião. Ficaram ser escandalizados, olhar para mim, mas o senhor não é padre? Sim, mas sou padre, não estou a dizer contrário ao que eu sou. O homem faz a religião porque ele próprio dá-se conta dos erros cometidos e se afastou de Deus e quer religar-se. A religião significa religar-se à antiga fonte. O homem, pela religião, quer, se quisermos, enamorar a Deus. Enamorar, por favor, nós pecamos, nos reconhecemos, então aceita-nos, acolhe-nos de volta para casa. E este trabalho que nós vamos fazendo ao longo da vida. Enquanto uns caem na depravação da vida do mundo, a religião vai dizendo a Deus: estamos aqui para te louvar e agradecer. Isto apesar do sofrimento da vida. A ciência não é contrária à religião. Alguns dizem que a ciência é contrária à religião. A própria religião torna-se ciências do espírito, porque o homem que nos seus limites se reconhece que ele é divino e vai e volta para a força que o criou. Nós podemos contemplar isso nas diferentes filosofias. Mesmo Platão, por exemplo, Platão tem uma noção cristã do mundo. Platão entende que existe um mundo eterno que nunca acaba e que o mundo em que vivemos é imagem daquele mundo, é imagem, é sombra, porque desfalece, desaparece e a alma volta para o mundo eterno de onde foi tirado. É quase a noção cristã, mas parece que até nas filosofias a noção é esta. Se vamos para Aristóteles, é a mesma coisa. Aristóteles situa-nos num mundo material, efêmero, e depois diz que há realidades que não cabem na inteligência humana. Quando fala da metafísica, coisas que estão para além do material. Então, a visão cristã do céu, da terra, da existência de Deus, não é só da religião, não é só das igrejas. Até as próprias filosofias tentaram fazer-nos entender que a coisa deve ser bem feita.
Por isso é que Jesus no Evangelho disse: tenho ainda muitas coisas para vos dizer. Tenho muitas coisas. Tenho muitas coisas. Parece que Jesus quis mesmo que certas coisas do Espírito ficassem no momento da vinda do Espírito Santo. Por exemplo, os dons do Espírito Santo. Se descesse essa língua de fogo, se descesse logo, não sei o que os apóstolos iriam entender, mas foi exatamente na hora do Pentecostes que em plenitude recebemos o Espírito Divino. Diz Jesus, o Espírito da verdade. Também existe espírito das mentiras, nós nos vamos mentindo um pouco no dia a dia, para nos acreditarmos naquilo que às vezes até é para nos conduzir à morte. Basta olhar um bocadinho para os países, o modo como se concebe a ideia de nação, a ideia de país, a ideia da política, a ideia de governar, a ideia da igreja, a ideia de Deus, a ideia do Espírito. Quase tudo está a concorrer não para o bem do homem. Olhemos um pouco na praça das religiões em Angola. Há igrejas, mas igrejas. Igrejas, mas igrejas. Igreja, farmácia de Deus. Igreja, farmácia de Deus. O que é isto? Mas pronto, achamos que é para dizer que Deus é cura. Deus cura. Que Deus é Rafael. O Rafael significa Deus cura. Por isso, ouçamos a voz do Espírito nesse domingo da Santíssima Trindade, que nos apela para três coisas. A primeira é a unidade. Viver na unidade da Trindade. O cristão não deveria ousar ser divisionista, tribalista. Hoje já temos, isto já se vive, cristãos tribalistas, divisionistas. Eu já vi, já ouvi, também nos padres. Infelizmente acontece, em certas dioceses, nosso ser humano também, questão do tribalismo sacerdotal. Dizer que aquele padre não é nosso, é da onde não se ouve, este não é nosso. Então há padres nossos, há padres não são nossos. Até nos padres, infelizmente, certas coisas existem. Para não falarmos outras coisas. Então, para dizer o quê? A unidade é o cerne, se quisermos, é o coração da fé. Diz aqui São Paulo, na segunda letra, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz. Portanto, a fé nos confere a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que nos apelou a esta graça que permanece em nós. A segunda palavra para nós que guardamos é a família. A espiritualidade da família trinitária. Três pessoas no só Deus. Três pessoas que não fazem confusão, se entendem. A família, sermos família. Por isso é que no sínodo que celebramos, se não me engano, em 2003, o sínodo com Dom Damião Franklin, de feliz memória, o sínodo apelava para a igreja família. A igreja família, unidos numa igreja família. Uma igreja família. E a terceira seria o amor. Eu digo seria amor porque hoje
quase todos, ou grande parte da humanidade, é orientada pelos interesses. Me dizia uma senhora champada, o que me interessa meu marido tem dinheiro. Se não tem dinheiro, eu me movo para outra coisa. Mover-se para outras coisas. O dinheiro, hoje, sobretudo, o dinheiro é que conta. Casar-se ou viver com o marido que não tem bongo, peça bongo, que não dá dinheiro, não dá. Os nossos irmãos congoleses, as meninas, as senhoras dizem assim, queres casar comigo? Peça bongo. Dá dinheiro primeiro. Você quer casar comigo? Primeiro dá dinheiro, peça bongo, peça bongo. Dá dinheiro. Se não há dinheiro, desculpa lá. Desculpa lá. Então, para dizer o quê? Que é importante saber que tipo de amor nos move. O amor interesseiro, o amor que hoje, a maior parte do amor é mesmo interesseiro. Até mesmo as crianças agora vão entrar em provas, né? Até as crianças são interesseiras. Algumas crianças não são interesseiras. No fim, grande carinho do que dão aos professores é agora no fim do ano. Abraçar o professor, trazer um bocadinho de lanche, não sei o quê, porque também está a cuidar do seu filho. O interesse. As crianças também agora já fazem isso. Ontem até uma criança, uma aluna, ela na escola, como apanhou seis valores. O senhor professor me deu seis, sim, é mesmo seis, não deu mais para nada. Ainda me deu um abraço com seis, que vai reprovar mesmo com abraço. Então, para dizer o quê? Às vezes os carinhos se aparecem no momento em que não devia ser. Devia ser ao longo do ano criarmos um amor à ciência. O amor à ciência não se estuda muito em muitos lados, não se estuda muito. Há uma confiança nas cábulas, coisas terríveis. Os professores devem estar atentos a estes, já falei disso, estes telefones de botão. Estes meninos agora são mais espertos do que os cientistas. Agora já não fazem cábula no digital, não, nem nos papéis, agora é nesses telefones cabotões, como dizem. Eu próprio apanhei um aluno, tinha lá o texto completo, não sei como é que põe lá. Mas tem mecanismos aí que eles queriam agora digitais para transferir, ok. E é coisa muito terrível. Ciência da cábula. Imagina um piloto cabular, o avião vai cair. Está no avião, quer cabular. Até que você encontre a cábula, o avião já foi. Médicos, por exemplo, a ciência da medicina é das mais graves. Os secos médicos, por mais que saibam tudo, devem ter os seus manuais essenciais ao seu lado, como fazem o homem do direito. O médico deve ter para certas dúvidas. Eu tenho um amigo enfermeiro que faz coisas que eu nunca vi. É enfermeiro. Lembra-me que salvou, por exemplo, a minha mana de uma coisa, matemática. Minha mana foi salva pela matemática. Ele viu que os medicamentos normais que receitaram não estavam dando certo. Ele pegou no calculadora, pegou na calculadora, começou a fazer as contas. Isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, fez uma soma, deu certo, salvou a pessoa. Só o comprimido não estava dando certo. Então significa que a medicina também é matemática. É tudo matemática. Nós somos quase que soma, como dizia uma doutora portuguesa, que falava aos portugueses a respeito da questão do ser pessoa. Diz que, olha, vós
portugueses, não vos orgulheis de que sois não sei que brancos, não. Vocês são resultado de uma soma. E deu exemplo. Vocês nasceram dos africanos que foram para lá e hoje já não há raça pura portuguesa, porque andaste nas colônias, não sei o que, e lá andaste em misturas, então vocês são resultado de uma soma. E fez constar isso claramente. Então, nenhum de nós é puro, é puro. Eu, por exemplo, me digo que sou do Kwanza Sul, mas não sou do Kwanza Sul, sou e não sou. Porque vi que o meu pai foi buscar a minha mãe numa outra tribo, que nunca foi nossa família. Então também sou uma mistura, sabe o problema? Quem é puro, o puro é só aqueles que também se casaram entre famílias. Então o amor deve nos orientar para algo mais seguro, e esse algo mais seguro é do Espírito. Que Jesus diz que nos ensinará todas as coisas, nos dará a compreender a verdade plena. Então vamos rezar por nossos catequistas neste domingo. Nós às vezes nem sempre estamos com eles. Se alguns ainda estiverem aí fora no fim da missa, vamos chamá-los para que vejam as suas caras, os seus rostos, tudo na sua discrição fazem crescer a igreja. São eles os arquitetos das novas gerações de fé, das novas gerações sacramentais e também o sustentáculo invisível da igreja. Nós padres falamos, mas eles criam novos cristãos, novos horizontes e também asseguram o alimento na fé das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Então vamos, por isso, continuar a nossa celebração para que todas as nossas celebrações sejam exatamente para louvar e agradecer. Eu ontem, enquanto sempre estou em casa, para terminar, sigo as celebrações que passam na televisão, e ontem eu gosto de ver estava a ver um bocadinho culto metodista, o culto metodista aos sábados, e para ver, eu vi ontem a noção do agradecimento. O agradecimento deve ocupar um lugar maior na nossa vida. Eu fiquei emocionado, como é que os nossos irmãos tratam o momento do agradecimento. É engraçado. Nós não temos o momento de agradecimento aqui, mas o momento do agradecimento é um momento muito emocional, momento também da espiritualidade, porque isso é mesmo importante. Importante. As pessoas têm noção do que o que recebem da vida não vem do seu esforço. A gente vê as pessoas todas distendidas, sem grandes preocupações com o tempo, para além do chamado ofertório, tem o momento do canto, do agradecimento. Não estou a dizer para copiarem, mas para ver um bocadinho como é que as coisas se fazem. Um carinho tão profundo em relação a Deus. Deus é que nos segura, Deus é que nos abre as portas, Deus é que, enfim, nos dá a sua luz. Isso é importante. Então, procuremos estar muito atentos a esse lado do agradecimento. Porque a maior parte do nosso tempo é pedir. E há alguns que passam a vida pedindo, mas nunca dão nada. Há muita gente que a vida é só pedir. Pedir. Já recebeu boa casa, quer mais avião. Por que você deu? Pede casa, recebeu casa de milhões, mas a Deus também não dá nem nada. É só dizer obrigado, Senhor. Não é obrigado, Senhor, não é assim.
há outros obrigados. Então procuremos estar atentos ao lado do agradecimento. E o agradecimento nos faz felizes. Dizer ao esposo obrigado, apesar de tudo, obrigado. Dizer à esposa, minha amada, apesar de tudo, muito obrigado. O que tenho sido graças a ti. E há homens que são o que são graças à mulher. Senão já estaria não sei aonde. Né? Como também há mulheres que, graças ao seu marido, que também são o que são. Mesmo nós padres, às vezes somos o que somos graças não só à igreja, mas graças também a esta predileção do cuidado de certas pessoas. Né? Nem todos podemos ficar na vida dos padres, mas também há algo, amizade, que nos mantém e também nos alimenta. Então vamos continuar nossa celebração rezando pelo nosso país, que ainda está nestas lutas, vai, não vai, sobe, não sobe, desce, não desce. Ainda estamos num momento muito conturbado da aceitação e da concretização da reconciliação. É trabalho de todos, mas há responsáveis também que são os maiores nisso. Então, que o Senhor nos proteja, nos oriente, nos dê a sua sabedoria, assim seja.